Ora bem, mais uma vez, este videozinho, o vídeo anterior chamou-se A Masturbação e é a Salvação na Religião. E eu, entretanto, é que, pronto, aquilo tem tudo a ver com emoção. E, portanto, este vídeo vai ser semelhante ao anterior e vai referir os mesmos conteúdos, contudo, vai ter outro título, que vai ser A Masturbação é a Salvação da Emoção. É que, na associação desta notícia que aparece aqui como denúncias das últimas semanas incentivaram a mobilização de centenas de estudantes contra o assédio e impugnação sexual da Universidade do Minho. Pronto. Antes de tudo, se nós virmos aqui ao Expresso, tem aqui, diga-se, duas denúncias nas últimas semanas mobilizaram os alunos. Um funcionário de uma residência universitária da universidade é acusado de comportamentos e comentários impróprios. Por outro lado, foram registados atos de exibicionismo de índole sexual junto dos edifícios do campus. Ora bem, antes de tudo, a maior parte das pessoas que estão juntas, na atualidade, estão juntas porque gostam de estar uma com a outra. Só por isso. Mais do que o próprio aspecto visual. Tendo em conta que, até no antigamente, o aspecto visual contava. Tanto é que houve uma evolução brutal quanto aos aspectos visuais que cada qual devia apresentar para ser aceite na sociedade. Isto para ir ao encontro também destas questões, porque eu, se for, por exemplo, uma festa universitária, ou até um jantar universitário de festa das praxes e afins, nas praxes não tanto, as praxes até não têm propriamente um alvo sexual. Mas as festas, tipo a queima das fitas e afins, aquilo é sexo para a cabeça. Só sexo para a cabeça. Principalmente nesta questão do exibicionismo de índole sexual. É que, pronto, é normal que um homem queira se exibir perante, ora, outros homens, ora, outras mulheres. E este exibicionismo, por norma, na consideração de que é um exibicionismo puramente físico, nesta consideração que é um homem que é bem composto, fisicamente, ao se exibir, vai haver outros homens que nada têm associados a uma apreciação do sexo, do mesmo sexo, mas na apreciação do corpo. E haverá outras mulheres que já numa associação da sexualidade têm um certo prazer e um certo prazer, um certo encanto em ver outro homem fazer exibição do seu corpo. Tanto é que na atualidade essas questões do corpo e afins têm uma grande importância. E é por isso que muitos homens e muitas mulheres tentam ficar com corpos bonitos para que assim sejam mais desejados. Pronto. É que assim, prontos, podem ser desejados por aquilo que aparentam ser e não por aquilo que são. Mas também existem exibicionismos de conteúdo puramente intelectual. Contudo, esses nem sempre atraem outras pessoas em prol de um desejo de estar com elas. Mesmo que até seja o melhor. É que, pronto, entretanto nós vemos que há
muitas relações na atualidade, principalmente adolescentes e jovens, já na idade adulta, né, que têm base simplesmente no aspecto físico. Só. A Maria anda com o Manel, não porque o Manel é bom na matemática, ou é simpático, ou é compreensível, mas porque ele é bonito. Ou porque ele tem um carro, ou uma moto, ou seja o que for. Portanto, os valores que fazem a união entre pessoas, pelo menos na atualidade, estão muito presos a estes valores puramente visuais e estéticos que vão ao encontro dos atos exibicionistas de índole sexual. Que é constante. Constante. Eu vou a uma coisa qualquer de moda e aquilo é só isso. Não tem mais nada. E tanto é que se nós formos a ver quais são as relações nos meios de moda e afins, aquilo também é assim bruto. Pronto. E é que depois isto também eu queria ir ao encontro daquilo que eu disse no vídeo anterior. Portanto, no vídeo anterior tem a ver com os padres que iam ser condenados e iam ser julgados porque produziram atos de violência contra terceiros, principalmente crianças, na associação sexual. Porque, pronto, alguns o conteúdo religioso, à parte de também dizer que as crianças são uma espécie de representação do que é verdadeiramente puro, pronto, há quem deseje esse lado puro, né? Experimentar a pureza. Pronto, e entretanto há aqueles, atenção, aqueles que juraram, supostamente, perante o grande Deus, que não iriam ter qualquer tipo de relação sexual e ou física, até na própria masturbação, portanto, negação da masturbação, produzem. Tem esses que juraram por tudo e pela religião, pelo Deus e tudo, produzem este tipo de eventos de cariz sexual. Portanto, pode-se imaginar que todos os outros que não juraram nada perante ninguém, em princípio, vão fazer muito mais. E isto está associado também à educação sexual, porque lá está. Os miúdos e afins querem experimentar aquilo que lhes dizem que existe. Sendo que todos eles poderiam experimentar sem alguém lhes dizer, seja lá o que for. Porque a questão do respeito da escolha do próximo não tem a ver com o nosso conhecimento sobre sexualidade. Tem a ver com respeito, nada mais. Tanto faz. O respeito é aquele tipo de conteúdo que sabe estar até com tudo aquilo que é estranho. E, portanto, se sabe estar, tem demonstrações de desrespeito. Se não sabe estar, tem demonstrações de desrespeito. Bom, é simples. Tanto faz qual é a causa do respeito ou do desrespeito. A causa, isto é... Sim, a causa, porque, no fundo, depois existe a parte puramente comportamental. Pronto, que está associada à educação. E, se eu for a ver, portanto, lá está. É raro, mas mesmo raro. Ainda bem que existe, não é? Mal era se não existisse. Mas nos adolescentes e afins é extremamente raro que duas pessoas sejam juntas pelo facto de haver uma espécie de harmonia na companhia de um do outro. Não. Aquilo é só competitividades associadas a todos os mecanismos de competição que acabam muitas vezes naquelas problemáticas dos abusos, ora psíquicos, ora físicos, de quem vive esse tipo de relações de competitividade. Pronto. Que está bem enraizado na atualidade, sendo que
mudando outra vez de assunto e indo ao encontro da religião, a religião, a nível histórico e afins, demonstra que há um monte de pessoas no mundo, não é? Que não se sabe dominar perante uma expressão na realidade. Tanto é que, por exemplo, os muçulmanos consideraram que o melhor para se saberem autodominar era obrigar as mulheres a não se mostrarem. Porque, como não se mostram, não existe uma tendência de produzir um evento que desperta um desejo. São coisas básicas que supostamente deram na religião, e eu não dei religião nenhuma, que eu não ligo nada a isso, mas pronto, não ligo a isso como isto é. Pronto. Não fui obrigado a ligar a isso, que é diferente, não é? Eu ligo a isso como conteúdo que demonstra, seja lá o que for. E portanto, pronto, como nós sabemos, até a lei defende a posição do homem, daquilo que ele quer ou deixa de querer. Portanto, isto são efeitos da influência religiosa no mundo. E no mundo é na sociedade, e a sociedade tem implicações judiciais. Logo, a justiça adaptou-se também a isso. E interiorizou esses valores na justiça. Portanto, sobre os comentários impróprios, é o que eu digo, o melhor é não ligarem. Não ligarem, puto. Porque pronto, mesmo que sejam comentários impróprios, são só comentários. E é o que eu digo. Há muita gente que tem boas palavras e depois tem más ações. E há muita gente que tem más palavras, mas tem boas ações. E no meio disto tudo, o que é bom é a ação. A ação é que define as coisas, não aquilo que nós dizemos. Pronto. Se entretanto ainda não perceberam isso, é melhor que estudem outra vez. Pronto. Mas pronto, de qualquer modo, é importante que este tipo de questões sobre as relações tenham um maior campo de compreensão. Porque lá está. Qualquer homem, ao ser despertado por um desejo sexual, tem desejo sexual. E depois, ainda por cima, na educação, e estou a me lembrar, por exemplo, de mulheres que eu apaixonei-me e depois mais tarde disseram-me que o facto de eu não ter insistido demonstrou que eu não gostava delas. E portanto, esse tipo de comportamento e ou de resposta vai ao encontro de tudo aquilo que supostamente queremos evitar. Pronto. Se for esse o facto, não é? Eu vou começar a insistir. E se começar a insistir, vou ser desagradável. Porque estou a insistir numa coisa que alguém disse que não. Não é? Pronto. E portanto, este tipo de associações educativas que estão em todo lado, é bom que elas sejam questionadas e não sejam propriamente educadas. Porque depois existe um reflexo comportamental sobre as mesmas. A cultura do assédio já existe desde o início dos tempos, principalmente na associação da religião, porque, pronto, a religião atribui uma maldade, digamos assim, à expressão natural do próprio nudismo, não é? Do próprio corpo. E, como tal, a associação de uma ligação sexual normalmente tem a associação de maldade.
Tanto é que depois a malta que se casa também se casa pela igreja num processo em que aquilo, se nós formos a ver, pronto, é de rir, não é? É de rir. Porque depois existe ali uma espécie de compromisso eterno que nem sempre dá importância à razão judicial, digamos assim, ou cívica, mas à razão da religião e da emoção. É o que eu digo. Quando a emoção está a coordenar as coisas, em princípio vai ser mau para todos. Todos. Sem exclusão. E portanto, é bom que a malta perceba este tipo de questões. Porque é que eu digo, por mim toda a gente andava nua, tudo. Agora de inverno não, que está frio. Mas de verão, todos os homens e todas as mulheres podiam andar despidos, tipo os cãezinhos e os gatinhos. Até os mais peludos podiam, pronto, não rapar-se para que, pronto, seja mais... não atente tanto ao pudor. Que aquilo, pronto, estava tudo coberto, com os pelinhos, pronto, não se via. Mesmo assim, pá, é um monte de gente que vê o cão e o gato e outro animal qualquer a lamber a pilinha. Em princípio não consideram que aquilo é homossexualidade. E os cãezinhos, como disse também no vídeo anterior, os cãezinhos, os gatinhos e todos os animaizinhos do mundo tentam descobrir a sua própria sexualidade ou as experiências associadas ao sexo sem que alguém lhes diga que a sua pilinha ou a sua vagina tem aquela função. Eles descobrem por si próprios e não são inteligentes. Portanto, os que são inteligentes, em princípio, é igual. Digo eu, não sei. E, como tal, é preciso ter atenção que há certos conteúdos que nem precisam ser mencionados. Nem em prol de uma associação de maldade, isto é, religiosa, nem numa associação educativa que oferece esse tipo de conteúdos sem, creio eu, por vezes parece-me, sem perceber como é que funcionam os cérebros. Porque os cérebros desejam aquilo que foi pronunciado. E aquilo que é pronunciado, seja lá o valor que cada um lhe dá, esse valor está desligado do desejo e da vontade de quem ouve. Por isso é que alguns, no meio de 20 séculos, houve uma evolução da própria religião, vá do lado bom, digamos assim, da religião católica, como também houve o desenvolvimento e um despertar do lado mau da Igreja Católica. Na associação puramente simbólica, isto é, na associação do Deus e do Diabo. Portanto, existem para aí um monte de grupos que amam a noção do Diabo e, pronto, e mesmo sendo eles contra a noção do Cristo ou de Deus, eles fazem parte da mesma religião. Portanto, é a mesma coisa. É uma negação dentro da mesma associação de ideias, no fundo. E, portanto, quando alguém disse, ou durante séculos disseram que o diabo era mau, a categorização que dizia que é mau não fez com que pessoas não desejassem, vá de algum modo, contribuir e ou alimentar uma ideia que negava a outra e que consideravam que era má. Portanto, em princípio, como podemos ver, a nossa opinião sobre um assunto não define o caminho de evolução desse mesmo assunto. O que define a evolução desse mesmo assunto é
o sabermos oferecer conteúdo quando o mesmo surge na pessoa. Porque é um bocado aquela coisa. Eu não preciso de falar a uma criança sobre as questões do sexo, tendo em conta que ela ainda não olhou para si própria como um instrumento sexual. E como tal, essa informação não é preciso ser-lhe oferecida. Porque se for oferecida, ela vai querer experimentar. E depois apareceu mais uma notícia aqui na UMAR, que são aqui a página da União das Mulheres Alternativas e Resposta. Eu vou também partilhar este videozinho com elas. Uma notícia qualquer. Meta para acabar com a SIDA até 2030. Está ameaçada devido à Covid-19. Não. A SIDA, pronto, tal como a Covid-19 apareceu e um monte de gente considerou que aquilo não existia e que era só aos outros que acontecia. Entretanto, pronto, houve um monte de gente que se viu com esta doença e pronto, e considerou que afinal de contas não era só aos outros. Contudo, esta doença, que é a SIDA ou HIV, ou o que é, ela é transmitida sexualmente. Portanto, nesta noção de que estamos a oferecer mais conteúdo sexual para mais pessoas experimentar, pronto, vai ser difícil acabar. Porque, pronto, depois lá está. Se toda a gente, ou os miúdos assim, disserem, ok, o sexo faz sexo, mas há sempre preservativo associado, pronto, é capaz. Mas até os adultos, no momento de descontrolo emocional e de desejo, muitas vezes faz o sexo sem preservativo. Faz logo, nem pensa duas vezes. Portanto, a parte da racionalidade perante o desejo, muitas vezes é posto de lado. Muitas vezes. Não é só para o sexo, também para as questões sociais, judiciais, amorosas, entre pais, etc. Tanto faz qual é o conteúdo, uma vez mais, o que interessa é a nossa capacidade de autodominarmos-nos perante a expressão de alguma coisa, na realidade. Pronto. É como lá as bocas. As bocas são bocas. Podem ser desagradáveis, tudo bem. Mas pronto, o melhor é não dar importância a isso, de forma a que esse conteúdo não ganhe poder. Porque pronto, uma vez mais, na associação dessa opinião que ainda existe em várias mulheres, várias, que é, se alguém não tentou, é porque não queria. E eu posso dizer a todas essas mulheres que, pronto, se vocês pensassem na quantidade exorbitante de pessoas que pagam para ter sexo, em princípio, não diriam isso. Porque, pronto, há os que pagam e há aqueles que se resolvem a eles próprios. Pegam na mãozinha ou no dedinho e estimulam o órgão que faz com que, pronto, atinjam uma espécie de relaxamento no tempo. E, portanto, eu por mim, está tudo bem. Está tudo bem. Eu só quero lembrar disto porque é uma realidade com mais de 20 séculos. Não é uma realidade de ontem ou de hoje. Com mais de 20 séculos. É? E pronto, e mais um videozinho de 21 50 minutos a falar sobre estas questões, da sociedade e dos valores que a sociedade mantém. É que, pronto,
Na associação da religião, os valores são quase sempre de imposição, em prol da emoção. Sem ser na religião, pode ser outra coisa qualquer, mas é sempre baseado na emoção. E, portanto, é sempre bom percebermos, não é? Até esta coisa lá dos negacionistas. Os negacionistas aparecem como resistência ou negação daquilo que foi expresso. Da eficácia daquilo, etc. Mas caso não houvesse uma declaração de que ia haver uma vacina, os negacionistas não existiam. Porque não havia um exibicionismo de algo que se declara a melhor coisa. E que a maioria abraçou como sendo a melhor coisa. Nós não sabemos. Em princípio, nós sabemos que entre vacinados o contágio é maior. E, pronto, as vacinas não impedem, não é, portanto, a expansão do vírus. Por isso, pronto, nesse sentido, é sempre bom saber questionar. Resto, não é nada. Vocês, é só ir ali a um festejo da queima das fitas e ver. A maior parte das relações humanas que existem ali, grande parte delas é baseada na beleza corporal e ou física das pessoas. E se é o conteúdo físico e de beleza e o eu estética que une as pessoas, em princípio é normal todo tipo de associações de violação, digamos assim, aconteçam. Porque a base da relação é única e exclusivamente uma questão puramente estética que vai ao encontro de uma questão puramente sensorial, que neste caso é sexual.